Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos hoje a mais um Sola Escritura, tá? Estou chegando aqui um pouco mais atrasado, mas porque hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Por favor, e coloque aí pra mim. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Para vocês que me seguem aí, sabem? Esposa, hoje é dia de quê? O que é que acontece toda quinta-feira? Isso, Andréia, hoje é dia de pequeno grupo aqui em casa, tá? Então, é assim mesmo. Deixa eu só avisar que agora eu acho que eu coloquei o WhatsApp de novo aqui no computador. Só avisar que nós estamos ao vivo. Dia de pequeno grupo, a gente não usa mais o termo célula, porque esse termo ficou mal visto, Andréia. Eu acho que você se recorda da época aí do G20, G12, G não sei quanto aí, né? Que o pessoal fazia aí. Deu um bocado de bagunça. Nessa época eu tava no deserto, eu não vivenciei isso não. Fiquei sabendo depois dos problemas, né, que tiveram ali. Deixa eu só avisar aqui o pessoal que nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo para que eles possam entrar. Instagram. Copiar link. Estamos ao vivo. Deixa eu ver se a gente tá mesmo. Bacana. Que bonito. Aí. Funciona. O pessoal fala que não funciona. Funciona perfeitamente aí. Só tocar. Somos redirecionados aqui pra live. Foi o primeiro que veio à minha cabeça. Amém, Andréia. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, por este momento, tá? E vamos meditar e refletir. Sempre funcionou. Sempre funcionou. Eu não sei o que você quer dizer com sempre funcionou, mas amém. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu coloquei... Não, tá tudo bem. Deixa eu fazer os avisos aí, igual o pessoal entra, né? Eu gosto de deixar aqui registrados os avisos. Quando vocês vão aí no link da minha bio, que é esse aí, ó, da setinha, tá? Quando você toca ali, você vai ser redirecionado para um local. Você vai ser... Amém, obrigado, Andréia. Você vai ser redirecionado para um local onde você vai ter acesso, tá? Há maneiras de abençoar o nosso ministério. Aqui nós temos, deixa eu desativar aqui, o meu e-book que está na Amazon, o link da Amazon, que nós somos afiliados, então se você compra alguma coisa aqui, nós recebemos uma comissão. Tem aqui o nosso grupo do WhatsApp, que é esse grupo que a Andréia começou a falar aí, né? Onde eu coloco os links, coloco os vídeos, coloco os áudios, tudo lá. Visa a edificação, visa o crescimento espiritual. Se você quiser receber, entra no nosso grupo do Zap. E a Jornada ao Santuário, que está em promoção, viu? Jornada ao Santuário, coloquei um cupom, tá lá nos stories, um cupom inacreditável, o nome do cupom, inacreditável com tudo maiúsculo, porque eu dei um desconto de 60% aí, 60% aí na Jornada ao Santuário, justamente para que você possa entrar, possa estar conosco. Nós estamos na mentoria, indo para a mentoria 5, e a gente ainda vai fazer mais umas 15, em média, umas 15 mentorias ainda, tá? Eu creio que deve chegar mais ou menos isso, a média que eu tô aqui fazendo, tá? Pode ser por volta disso, pode ser um pouco menos, até um pouco mais. Vai ser mais de 10 mentorias ainda ele vai fazer. Já tem 5 lá, fora as séries que estão lá, né? A série da feminilidade bíblica, a série das parábolas de Jesus, que já estão lá prontas lá para ser consumidas. Então, entra lá, tá?
toca aí em Jornada ao Santuário, usa o cupom inacreditável, tudo maiúsculo, que você vai receber um desconto ali bacana, tá? Para que você possa entrar e participar conosco aí dessa jornada juntos, tá bom? Juntos, mentorias quinzenais, tá? E meu testemunho tá lá. Hoje nós vamos falar sobre Êxodo. Eu coloquei Êxodo capítulo 1 aí, era para ter colocado Êxodo capítulo 1 e 2 na hora da edição. Eu engoli o 2, eu só vi agora quando eu fui postar. Não tinha jeito mais de mudar. Então, Êxodo capítulo 1 e 2. Terminamos ontem o livro de Gênesis e hoje nós vamos começar o livro de Êxodo. Louvado seja o Senhor. Lena, seja bem-vinda. Pri, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando e chegando por aí, tá? Vamos meditar e começar a refletir aí no livro de Êxodo. Os 2 primeiros capítulos são os capítulos de introdução ali, né, onde vai apresentar a realidade de Israel no Egito depois de alguns anos, de algumas centenas de anos, tá? Do final de Gênesis para o início de Êxodo, aparentemente já se passaram aí cerca de 300 anos, em média, tá? 300 anos ali, para o momento que a gente começa a refletir e meditar no capítulo 1. Então aquela profecia que Deus deu para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, falando que a descendência dele estaria em terra que não era dela, seria escrava e que iria sofrer e tudo. Aquela profecia que foi dada lá em Gênesis capítulo 15 está se concretizando aqui no capítulo 1 e 2. Ela está bem clara, bem manifesta. Então Deus fala que vai libertar o povo, né? Deus fala que vai libertar o povo quando eles estivessem sofrendo, tá? Lá em Gênesis 15, verso 13 e 14, lá fala assim: peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. A gente vai ver que essa profecia vai se cumprir literalmente aí em Israel. Opa, ó quem tá chegando aqui! Patrícia, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a vida. Kate, Rodrigo, Marilda, Quirino, Guedes, Deus abençoe a vida de todo mundo que está passando por aí. Deus abençoe, tá? Vocês não estavam aí antes, mas eu falei que eu dei um descontão aí na jornada ao santuário, tá? Tá com 60% de desconto. O cupom é inacreditável, com letras maiúsculas. É só você ir lá no link da bio, tocar em Jornada ao Santuário e colocar o cupom. Você vai ter um descontão para que você possa entrar e caminhar conosco, tá bom? Conosco, a Andréa tá lá na jornada junto com a gente. Ela e mais algumas outras pessoas do meu ciclo aqui de amizade. Eu sei que tem muitos aí querendo entrar ainda. Eu dei um desconto aí para facilitar a entrada de vocês. Então, em nome de Jesus, não fiquem de fora. Venha participar da jornada e ouvir assim meu testemunho de como Deus me libertou aí do ateísmo. Tá lá, tá? Vamos aqui ler então o primeiro capítulo de Êxodo. Entramos no segundo livro da Bíblia. Louvado seja o Senhor. Daqui até 2 anos, quem sabe, a gente termina a Bíblia. Mas estamos no primeiro capítulo de Êxodo e nós vamos lendo. Qual é o cupom mesmo? Tá lá nos stories, Patrícia. Mas o cupom é esse aqui, ó. Eu vou colocar para você. Inacreditável. Tudo maiúsculo. Este é o cupom, tá? Inacreditável. É o cupom. Porque o desconto é muito grande, 60%. Eu fiz com todo carinho e amor, tá? Para vocês, que eu sei que tem gente querendo entrar. Eu falei assim, que para que o preço não seja uma barreira, eu falei assim, vou reduzir, porque se você achar que ainda tá caro, você pode dividir em 12 parcelas, dá menos de R$8 por mês. Menos de R$8 por mês. Não é possível que você não tenha R$8 por mês no seu cartão
para poder assim entrar dentro da mentoria, tá? Tá lá por este mês. O cupom só vale até o final de fevereiro. Entrou março, ele deixa de funcionar, tá? Tá funcionando durante esse mês agora de fevereiro. Então aproveite o cupom e pega os 60% de desconto e vem participar das nossas mentorias quinzenais. A mentoria 5 vai ser semana que vem. Na próxima sexta a gente tem a mentoria 5. Aí você já entra, assiste as mentorias que você não assistiu, para chegar na mentoria 5 e andar com a gente aí, viu? Em nome de Jesus. Então vou voltar aqui para o capítulo 1. Está escrito no verso 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos... Deixa eu baixar aqui que está alto. Dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa, com a sua família, né? Casa aí é família. Então aqui ele vai agora recapitular cada um dos filhos que desceu com ele da terra de Canaã para a terra do Egito, quando José assim pediu os irmãos que trouxessem o pai e toda a família para morar ali no Egito. Foi assim que Deus levou Israel, o povo de Israel, para o Egito. Foi neste momento, enquanto José estava lá e era governador, e através de José, Deus proveu, né, todo o alimento ali para a região e a sobrevivência aí da família, da própria família da promessa, né? Que seria, no caso, a família de Jacó, a família de Israel. Então aqui ele vai falar sobre os nomes dos filhos. Aí ele fala que desceu Rúben, Simeão, Levi, Judá, que eram filhos de Lia, né? Issacar, Zebulun, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. O único que ele não cita aqui é José, porque José já estava no Egito. Ele fala aqueles que desceram para o Egito, aqueles que entraram no Egito com Jacó. Jacó já estava lá. Então, os que desceram foram todos os irmãos, exceto José, porque José já estava lá, tá? Verso 5. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. A gente já fez essas contas. A gente viu até que tinha uma discordância lá, um número de 66, depois tinha 70. Eu expliquei tudo isso lá no dia para vocês. Mas resumindo, eram 70 almas que estavam descendo ali com Jacó para o Egito, excetuando ali José, que já estava no Egito. Então no verso 6 ele fala: faleceu José com 110 anos, a gente viu isso ontem, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então passou-se o tempo, José morreu, os irmãos morreram, e toda aquela geração ali passou, todos morreram. Verso 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, tá? Então houve a multiplicação. Haviam 13 tribos, havia 13 tribos de Israel. Vocês concordam com esse termo? 13 tribos de Israel? Tá certo isso? 13 tribos de Israel, tá certo? Tá certo falar 13 tribos de Israel? E aí? Sim ou não? Tá certo falar 13 tribos de Israel? São 13 as tribos de Israel? Sim ou não? São quantas tribos de Israel? Cada um dos filhos se tornou uma tribo, tá? Cada um dos filhos se tornou uma tribo. São quantos filhos ao todo? Quantos filhos ao todo Jacó teve, Israel teve? Cada filho deu origem a uma tribo. Quantos filhos ao todo Jacó teve, Israel teve? Você sabe me dizer? Coloque aí a resposta, por favor, o número. É só contar aí, gente. Acima, Rúben, Simeão, Levi, Judá, deu 4. Issacar, Zebulun, Benjamim, deu 7.
Dan, Naftali, Gad e Aser. Deu 11. José já estava no Egito. 12 tribos de Israel. Só que Jacó pegou os 2 filhos de José e os adotou como filhos dele. Então tira José, 11, e acrescenta 2 filhos de José. 12, 13. Tá? 13 tribos de Israel. Agora, por que a Bíblia fala que são 12? Por que a Bíblia fala que são 12? É o que a gente vai descobrir aqui em Êxodo, tá? A gente vai descobrir isso aqui em Êxodo. Quem quiser continuar com a gente, eu acho que não vai ser hoje que a gente vai descobrir isso. Vai ser uns capítulos aí à frente que nós vamos descobrir. Mas quando a gente descobrir, eu vou falar para vocês. É por isso que são 12, tá? Vocês ainda aparentemente não sabem. Então vamos voltar para cá. Verso 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Verso 11. E puseram sobre ele maiorias de tributos, maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, conhecidas como Pitom e Ramsés. Então, para que atrapalhasse o crescimento de Israel, para que eles continuassem ocupados, para que as suas mentes não ficassem vazias, ociosas, Faraó acabou por sobrecarregar os israelitas com trabalhos, tá? Deu bastante trabalho para eles, para que as mentes não ficassem ali ociosas, a ponto de começarem a pensar coisas erradas, coisas que poderiam assim atrapalhar ou causar algum conflito ali no Egito. Então o que ele fez? Ele sobrecarregou a comunidade de Israel com trabalho. Verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. É igual aquela massa que você bate, e quanto mais você bate, mais ela incha. Era o que acontecia com os israelitas. Aconteceu a mesma coisa na época da igreja. Quanto mais cristãos eram mortos, mais sangue era derramado, mais a igreja crescia, tá? A mesma coisa. Deus tem um poder extraordinário aí de transformar, de mover em meio a adversidades, né? Verso 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Eles foram subjugados, eles foram escravizados, infelizmente, e Faraó, com medo, com receio de no futuro eles se tornarem inimigos, estava tentando criar maneiras de diminuir a população de Israel, impedir pelo menos que ela crescesse, tá? Porque ela tinha se tornado muito grande. A Bíblia fala que ela era mais poderosa até do que o Egito em termos de mão de obra, né? Em termos de pessoas. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigava com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, se for homem, matai-o. Mas se for filha, se for mulher, então deixe viver. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele mandou matar os meninos e não as meninas? Por quê? Alguém sabe me dizer aí o motivo do porquê ele fez isso? Por que ele mandou matar os homens e deixar as mulheres vivas? Por quê? Vamos lá, gente.
Quem tá aí comigo? Oh, meu Deus do céu. Vocês me respondem, eu não tô vendo nada. Agora que eu passei o dedo aqui. Meu Deus, vocês responderam. 13 tribos de Israel, sim, sim, porque Jacó adotou os filhos de José, amém. Agora que eu tô vendo a resposta. Tava lá em cima, eu tô assim, ninguém tá falando nada comigo. Deus, ninguém tá falando nada, cadê esse povo? Oh, porque Jacó adotou os filhos de José. Isso, Jacó teve 12 filhos, mas adotou os de José. Isso, parabéns. Clara de ovo, quanto mais bate, cresce também. Aí, ó. Mais uma. Para aprender. Clara de ovo, quanto mais bate, cresce. Porque ele sabia da profecia dita. Porque ele sabia da profecia dita? Não. Faraó? Não, Faraó não sabia, não. Se tinha alguém que sabia disso, era israelitas, né? Alguém de algumas famílias poderiam até saber, porque essa promessa foi passada de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, Jacó se tornou Israel. Jacó deve ter falou com José, possivelmente com José falou, mas a Bíblia não nos deixa aí registro de que Faraó sabia. Por que ele mata os meninos? Porque se esses meninos sobreviverem, vão crescer e se tornar homens, tá? São mais mão de obra aí militar, mais homens para poder lutar contra o Egito, se assim acontecesse de ter algum tipo de batalha, de guerra entre o Egito e Israel, tá? Então ele quer diminuir a quantidade de homens para que haja menos proteção, menos poder bélico aí, militar por parte de Israel. Esse é o motivo dele tentar matar os meninos e deixar as meninas livres, tá? E esse é o motivo porque hoje é tão difundido e tão promovido a feminização do masculino. Hoje em dia você vê que a moda, a cultura está tentando influenciar, está tentando induzir os garotos a se comportarem como mulheres, tá? Inclusive teve um cantor aí bem famoso esses dias que fez maquiagem, colocou batom na boca, e aí vieram os entrevistadores aí na TV falando que tinha orgulho de ver esse cantor se portando aí de vestido, de batom na boca, de maquiagem na cara. Então assim, você vê que a cultura hoje meio que está tentando empurrar a goela abaixo essa ideia de que o masculino tem que se tornar feminino. Por quê? Para ter menos pessoas preparadas para defender quando assim vier o momento, tá? Acabando com os homens fica mais fácil de mudar a sociedade. E é por isso que o masculino tem perdido o lugar, tá? E tem se valorizado cada vez mais aqueles homens que assumem características femininas. Mesmo ele sendo hétero, mesmo ele falando que é hétero, ele se veste como mulher, se pinta como mulher e tudo. Isso aí está sendo valorizado justamente para destruir a masculinidade, porque aí fica mais fácil de haver uma transformação na sociedade. E nós, como igreja, temos que lutar contra isso. Temos que ensinar nossos meninos a se tornarem homens de verdade, tá? Assumir a sua masculinidade, serem corajosos como os homens, tá? Então, caiu um segundo e voltei. Ah, você caiu, né? Amém. Então, voltando aqui, gente. Da mesma forma que Faraó trabalhou ali para tentar diminuir a quantidade de homens, para que assim o poderio militar de Israel diminuísse, hoje em dia acontece algo semelhante. Não como acontecia lá, mas de uma maneira um pouco mais sutil, mas por intermédio da cultura, tá? Por intermédio das redes sociais, das dos influencers aí, tá? Que tem influenciado essa juventude nossa hoje, infelizmente, tá bom? Então, verso 17: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram com o rei como o rei lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida?
E as parteiras disseram: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito, tá? Deus fez bem às parteiras. Esse fez bem às parteiras é como se Deus tivesse concedido graça aos olhos de Faraó, porque as parteiras não estavam sendo obedientes ao que o Faraó tinha mandado fazer. E mesmo sendo desobedientes, elas não sofreram consequência por causa disso. Elas poderiam morrer por serem desobedientes. Mas aí, aqui no verso 20, fala que Deus fez bem às parteiras. E deu graça, aparentemente, diante de Faraó. E ele não fez nenhum mal para com elas. E o povo cresceu e se fortaleceu. Tá? Verso 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Casas aqui é famílias, né? Deus as fez prosperar. Elas acabaram, sim, casando e tendo filhos, né? Crescendo como família. Porque elas protegeram os filhos de Israel, Deus as abençoou. Ter família era uma bênção antigamente, né? Ter muitos filhos era sinônimo de bênção antigamente. Hoje em dia as pessoas nem querem ter filhos. Até mesmo cristãos. Cristãos hoje em dia não querem ter filhos, infelizmente. Enquanto que os muçulmanos estão proliferando igual coelho. O mundo, se Jesus não voltar, vai ser conquistado pelo islamismo, não através de guerra, mas através da conquista pelo povoamento. Eles estão se espalhando e eles estão conquistando o território, estão gerando mais pessoas e aí estão dispersando e estão crescendo, né? A Europa, dentro de 20 a 30 anos, mais de 50% da Europa será muçulmana. E a Europa foi o berço da obra missionária. Foi a Europa. E hoje ela está precisando ser reevangelizada. Então, hoje as famílias cristãs têm 1 ou 2 filhos. Os muçulmanos têm 7, 8. Um homem tem 2, 3 mulheres. Então eles estão crescendo igual coelho. E a gente está minguando. Minguando porque as famílias não crescem. E minguando porque as pessoas se apostatam da fé, né? É por isso que Jesus fala: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Por que Jesus faz essa menção? Porque o caminho é estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à salvação, e poucos são quem os encontram. Então a gente sabe que quanto mais próximo estiver a vinda de Cristo, a apostasia será maior, infelizmente. Verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E aqui é que começa o contexto da história de Moisés, né? Depois dessa ordem aqui, a gente vai ver que momentos depois, algum tempo depois, os pais de Moisés geram ele, e aí vai começar realmente a história aí de Moisés, a história aí impactante aí do livro de Êxodo. É agora no capítulo 2 que a gente vai ver esse início. Então vamos passar logo para o capítulo 2, tá? A gente tem aqui 25 minutos, dá tempo. Ele é pequenininho também. Vamos lá. Capítulo 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi, então os dois eram da tribo de Levi, se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Por que escondeu por 3 meses? Por que escondeu o menino por 3 meses? Deixa eu ver se vocês estão seguindo aí a linha de raciocínio até o momento. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram e tiveram um menino bonito, lindo. E o escondeu por 3 meses. Por quê? Por que o escondeu? Por que o escondeu por 3 meses?
Lani, seja bem-vinda. Sônia, Ronildo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí, gente, ninguém sabe? Ninguém sabe? Por que esconderam esse menino por 3 meses? Justamente, lá no verso 22, para que ele não fosse morto. O verso 22 está lá. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Patrícia tá ouvindo a live mais uns 10 minutos lá atrás. Ela tá uns 5 minutos atrasada. É tanto que ela escreveu agora, ó, Deus abençoe a todos aqui para povoarmos. É daquilo que eu tava falando lá atrás. Já se passou uns 5 minutos mais ou menos. Ela falou que a live caiu, então ela continuou de onde caiu. Ela tá 5 minutos atrasada. Então, ele havia mandado matar todos os meninos. E aí Moisés nasceu. Aqui é Moisés já, viu, gente? Tô dando spoiler. Mas Moisés nasceu e a mãe o escondeu para que ele não fosse morto, tá? Para que ele não fosse morto. Aí, ó, a Patrícia já tá rindo aqui. Passa uns 2, 3 minutos ela aí. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito com juncos de papiro e revestiu de betume e pinche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Verso 4. A irmã do bebê... Quem é essa irmã? Alguém lembra de quem é essa irmã? O nome não saiu ainda dela aqui. A gente sabe da história dela. Quem já leu a Bíblia, né? Quem é essa irmã aí? Quem é a irmã desse bebê? A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Quem é essa irmã? Faraó deu uma boa ideia à mãe de Moisés e ela acabou e ela colocou justo no rio Nilo. Miriam, justamente, Miriam, isso mesmo. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino, que é Miriam, a gente vai saber depois o nome dela mais à frente, se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quem é essa mulher que vai chamar? A própria mãe de Moisés, né? Aí ela falou: quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. Verso 9. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. Meu Deus do céu. É só Deus mesmo para fazer essas coisas. Só Deus mesmo para retribuir e fazer muito mais além daquilo que a gente havia imaginado, ou sonhado, ou pensado a respeito, né? Só Deus mesmo para fazer essas coisas. Além do filho não morrer, agora ele ia receber uma ajuda do governo para poder criar o próprio filho. Que coisa, né? Esse Deus nosso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Ela recebeu para dar de mamar ao seu próprio filho. Que coisa, né? Seus planos são justos e perfeitos. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Só Deus mesmo para fazer essas coisas. É demais, demais. Verso 11. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Eles eram escravos. Ele percebeu que eles eram escravos. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio.
Você é doido. Se João é conhecido na sua juventude como o filho do trovão, se Pedro é visto como um colérico, né? Colérico. Quem era Moisés, hein? Quem era Moisés? Moisés não teve papas na língua, não. Ele não bateu papo, não. Ele já matou direto. Não teve conversa com ele, não. Chegou e matou direto. Não cortou a orelha. Não pediu para cair fogo do céu. Foi lá e matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. Verso 13. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Perguntou Moisés: por que você está espancando? Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Ainda ninguém, tá? Naquele momento ainda ninguém tinha colocado Moisés como juiz ainda. Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e percebeu. Com certeza todos já sabem o que aconteceu, porque se eles estão jogando a minha cara aqui e eles são os escravos, imagina os soldados aí egípcios, né? E verso 15 fala: e de fato Faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Terra de Midian. Midian era uma das filhas. Midian era uma das filhas, se eu não me engano, de um segundo casamento. Midian. Deixa eu olhar aqui. Gênesis 25, 2. Gênesis 25, 2. Abraão tomou outra mulher e seu nome era Setura. E gerou-lhe Zinrã, Joksã, Medã e Midian. Midian era descendente de Abraão, tá? Ele foi para a terra que recebia esse nome, Midian. Mas possivelmente Midian é o nome da terra, mas ela recebeu esse nome por causa da... Existe uma possibilidade, né? Eu estou fazendo uma correlação aqui porque o nome é o mesmo. É uma das filhas de Abraão com a sua nova esposa depois que Sara morreu, a Setura, né? Então possivelmente Midian aqui vem justamente do nome herdado aí da filha de Abraão. Possivelmente, eu não tenho certeza. Teria que pesquisar aqui para ter certeza. Mas vamos continuar aqui. E de fato Faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel é o nome dele, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. Quem mais fez isso? Quem mais fez isso, gente? Passou um déjà vu aqui, um déjà vu. Eu já vi isso em algum outro lugar. Esse negócio de tirar água e dar água para rebanho. Meu Deus do céu. Quem mais fez isso, gente? Quando isso aconteceu pela primeira vez? Isso.
Eu mesmo lembrava o nome de Jetro. Eu achei estranho ler Reuel. Jetro. Fiquei assim, mas... Isso mesmo. Hein, gente? Quem mais tirou água e deu de beber para um rebanho? Quem mais fez isso? Alguém se recorda? Sempre quando isso acontece, o que é que vem em seguida? Sempre quando alguém tira água e dá de beber para o rebanho na Bíblia. Ah, meu Deus, Rebeca deu de beber. Rebeca deu de beber. Quem mais tirou água e deu de beber? Justamente. Jacó tirou água e deu de beber para o rebanho de Raquel. E depois disso veio casamento. E agora a gente vê que Moisés tira água e dá para o rebanho, para as filhas, né? Vamos continuar lendo. E onde está ele? Perguntou o pai. Gente, não, peraí. Parece que encontros importantes acontecem em meio a poços, né? Os poços aí eram locais de encontro. Foi lá onde encontrou Rebeca, foi em um poço onde encontrou Raquel, foi aqui onde foi encontrado, onde Moisés encontrou sua futura esposa, foi aqui também num poço. Jesus encontrou com uma mulher adúltera num poço, e ela se tornou uma missionária, né? Então, parece que os poços na Bíblia são locais especiais de encontro, né? Vamos prestar mais atenção nisso aí à medida que a gente estiver lendo, para ver se existem mais exemplos na Bíblia, né? Mas temos pelo menos 4 aqui, 4 exemplos claros de encontros em momentos especiais, né? Especiais aí. Então, verso 20. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel, ou Jetro, né? Depois de algum tempo, ele entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Aí, tá vendo? Depois do poço veio o casamento. Tá aí. É fato. A mulher adulta se arrependeu. Quem sabe, a Bíblia não relata, né? Mas ela teve 7 homens e nenhum deles era marido dela. Mas depois de Jesus ter conversado com ela, possivelmente ela quietou e deve ter casado depois, né? Deve ter. Que Jesus mandou ela se consertar de certa maneira, repreendeu ela ali. Mais tarde ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Verso 23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Verso 24. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. É a segunda vez que é mencionado este trio. E vai se tornar cada vez mais comum a partir de agora ser citado ali os nomes dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os quais receberam diretamente de Deus as promessas que iriam começar a se cumprir a partir de agora na nação de Israel, tá? Então ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14, Deus disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à servidão, à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Presta atenção, sairá da nação com grande riqueza. A gente vai ver que essa profecia dada a Abrão, antes dele se tornar Abraão, né?
pai de multidões, Deus o prometeu e falou que a descendência deles seria escrava numa terra que não era dela. E é o que estava acontecendo agora. A comunidade de Israel era escrava no Egito, e Deus ouviu o clamor de Israel, se lembrou da aliança e agora vai vir ao seu encontro para libertá-los da escravidão e tornar a trazê-los para a terra de Canaã, que era a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, da sua descendência tomar posse ali da terra que havia prometido a eles no passado. Verso 25: olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. E aqui a gente termina o capítulo 2. Amanhã a gente vai ler o capítulo 3 e o capítulo... Amanhã não. Domingo nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Amanhã é sexta. Sexta e sábado nós descansamos, tá? Voltamos só no domingo às 9h30. Então vocês têm 2 dias aí para ler e meditar e refletir em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4, para que no domingo à noite sejamos aqui juntos, reunidos, para refletir aí na palavra de Deus, tá? O que impressiona é que Jesus fala que ela teve 5, eram 5, eu falei 7. Só o que ela estava no momento não era dela, mas vamos de leitura. Isso, eu falei 7, né? Realmente, eram 5. É isso mesmo. Deixa eu só confirmar. Cadê a Bíblia, Jesus? Acho que é isso mesmo. É João 4. Só confirmar aqui, gente, só para não ter dúvida nenhuma. Acender a luzinha aqui um pouco mais. 5. João 4,18. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Então ela tinha 6, né? Tivesse 5 e o que tem agora não é seu. Então ela estava com 6. Não foi nem eu, não foi nem você. Foi a Bíblia. Eu falei 7, André falou 5 e a Bíblia falou que são 6. Mas amém. Gente, voltando aqui, momento de oração. Obrigado, Kate. Momento de oração. Lembrando aqui que a jornada ao santuário está aberta, tá? E eu criei um cupom de 60% de desconto. Inacreditável é o nome do cupom. Tudo maiúsculo, gente. É tudo maiúsculo. Escrever tudo minúsculo. Inacreditável. Esse aqui é o cupom, tá? Inacreditável, do jeito que tá aí, tá? Esse cupom que tá aí dá 60% aí na jornada ao santuário. Precinho pequenininho, é só simbólico praticamente. Fiz questão de diminuir porque eu quero vocês lá dentro comigo durante essa jornada. E para que aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir meu testemunho possam ouvi-lo com tranquilidade, sem dor na consciência, tá? Que tá lá, 3 horas aí de como Deus me libertou do ateísmo. Vai edificar bastante a vida de vocês ouvir o testemunho e depois assistir as mentorias. Nós estamos indo para a mentoria número 5, semana que vem, na próxima sexta. Então, entrem, venham participar conosco, tá? O link tá lá na bio, você toca no link da bio. E ao tocar no link da bio, vai abrir outra página para você, que é esta página aqui. E aí, jornada ao santuário Hotmart está aí. Você toca, você vai ser redirecionado para outro local. E lá você vai colocar o cupom aí, inacreditável. E você vai ter 60% de desconto na jornada, na mentoria, para que você possa entrar, viu? Válido só por este mês. Até o final do mês está valendo aí. Estou deixando aí um espaço, tempo bom para que vocês possam entrar lá, ver, examinar e ver se Deus toca no seu coração para poder participar, tá? Vamos orar agora agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus por este momento, por essa oportunidade. Domingo nós nos encontramos aqui para poder ler Êxodo 3 e Êxodo 4. Então vocês leiam os capítulos 3 e 4 para o domingo, viu? Vamos orar agradecendo a Deus por mais
por mais uma live. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe render graças mais uma vez por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que você tem tido para conosco. Obrigado por essa oportunidade de reflexão da tua palavra. Rogo que o Senhor continue trabalhando em nós, nos guiando, nos orientando, nos ensinando, para que possamos absorver as informações, retirar as aplicações contidas nas passagens, aplicarmos elas em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha nos encher da compreensão, do entendimento de tudo aquilo que o Senhor fez no passado, possamos assim aplicar da melhor maneira no presente, e assim possamos instruir aqueles que necessitam de alguma maneira receber o conhecimento bíblico. Que o Senhor nos capacite, nos prepare a sermos instrumentos de justiça em tuas mãos, a propagar a mensagem do Evangelho onde quer que o Senhor nos coloque. Quero apresentar cada um daqueles que estiveram aqui presentes, aqueles que passaram, aqueles que vão entrar, vão assistir a live. Que o Senhor venha abençoar cada um de maneira especial. Aqueles que o Senhor tem para caminhar conosco na jornada ao santuário, toque em seus corações, impulsione segundo a sua vontade, o seu propósito, para caminhar conosco, se assim for da sua vontade. Ser conosco assim, nos abençoando, nos dando um final de semana abençoado da sua presença, que possamos nos reunir ali, segundo a sua vontade, no domingo, depois do culto ali à noite, às 9h30, possamos reunir aqui para continuarmos a leitura da Bíblia. Obrigado, Deus, por tudo. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor Jesus. Um grande abraço a cada um de vocês. Nos vemos aqui no domingo às 9h30. Leiam Êxodo, capítulo 3, capítulo 4. E estaremos aqui no domingo para refletir, viu? Obrigado, André. Obrigado, Kate. Patrícia apareceu finalmente. Deus abençoe sua vida também. Dalvani que tá sumida ainda, mas quem sabe algum dia ela volta aí, tá? Um grande abraço a todos que estiveram aí presentes. Nos vemos no domingo à noite, tá? Um grande abraço, bom descanso a todos. Fui!